Se você chegou até aqui, provavelmente você já leu o enunciado, então nós já vamos para a solução. Na verdade, antes de ir para a solução, dá uma olhadinha na descrição aqui embaixo, tem alguns materiais bem legais que vão te ajudar muito no Enem. Agora sim, vamos resolver esse problema. O capital dessa empresa é dividido entre Antônio, Joaquim e José em partes proporcionais a 4, 6 e 6. Eu vou trazer para vocês aqui uma abordagem um pouco diferente sobre essa divisão. Eu quero que vocês se concentrem nesses números 4, 6 e 6. Qual é o significado que eles têm? O significado que eles têm é que a parte de Joaquim é exatamente igual à parte de José, porque o capital de Joaquim é proporcional a 6 e o de José também é proporcional a 6. Como 6 é igual a 6, o capital desses dois caras são iguais. Não estou falando que eles são 6, tá? Mesmo porque isso não faria nem sentido. Eu só posso falar que o capital de um é igual ao capital do outro. Da mesma forma, o Joaquim e o José, o capital deles é maior do que o de Antônio, porque o deles o capital desses caras é proporcional a 6 e o capital de Antônio é proporcional a 4. Como 6 é maior do que 4, a gente sabe então que o Joaquim e o José têm um capital maior do que Antônio. Agora, a relação entre esses números é importante, né? Por exemplo, 6 é quantas vezes o 4? 4 vezes quanto que dá 6? Você concorda comigo que 4 vezes 1,5 dá 6? Então, por exemplo, se eu chamar o capital de Antônio de x, por exemplo, o capital de Joaquim vai ser quanto? Vai ser 1,5x. Por quê? Porque 6 não é 1,5 vezes 4? Então, se o daqui é x, o daqui vai ser 1,5 vezes maior. E da mesma forma, o capital de José vai ser quanto? O de José não é igual ao de Joaquim? Vai ser 1,5x também. Então, a gente pode pensar em escrever os capitais aqui, ó, pensando nas relações entre esses números que foi dado no enunciado. Se o capital desse cara é x, o daqui é 1,5x, o daqui é 1,5x, qual que é o capital total dessa empresa? A soma disso, né? 1,5x mais 1,5x mais x, isso daqui vai dar 4x. Esse aqui é o capital total da empresa, então. Beleza. Eles não querem dividir igualmente para que cada um fique com a mesma quantidade? Então, qual que vai ser essa quantidade que todo mundo vai ficar? Bom, o que eu estou querendo fazer, então, é pegar esse 4x e vou dividir igualmente em 3 partes. Que aí eu vou saber qual que vai ser o capital de cada um. Bom, 4x sobre 3 eu vou deixar dessa maneira mesmo, porque não dá para gente simplificar mais. Então, depois que acontecer essa compra aqui da parte de um a parte de outro, esse camarada aqui ele vai passar a ter 4x sobre 3. Esse camarada aqui vai passar a ter 4x sobre 3. E esse camarada aqui também vai passar a ter 4x sobre 3. Beleza? Pensa que depois que o Antônio comprar a participação desses dois, cada um vai ficar com 4x sobre 3. A questão é, quanto que o Antônio comprou de cada um? Bom, tem uma forma até simples de fazer isso, que é pensar no seguinte. Vamos pensar aqui em José. O José ele tinha 1,5x. Ele vai passar a ter 4x sobre 3. Quanto que foi que ele vendeu? Vai ser exatamente essa diferença, concorda? Então ele tinha 1,5x. Ele ficou depois com 4x sobre 3. Então o que ele vendeu foi exatamente essa diferença entre o que ele tinha e o que ele ficou. Beleza? Vamos resolver essa conta aqui para a gente ver o que ele vendeu. Vai ficar assim, ó, 1 sobre 1,5x, eu vou escrever como sendo 3x sobre 2. Repara que 3 sobre 2 dá 1,5. Menos 4x sobre 3. Vamos resolver essa continha aqui. Tira o mínimo múltiplo comum, vai dar 6. 6 por 2 dá 3, vezes 3x, 9x. 6 por 3 dá 2, 8x. Ó, 6 vezes 3 dá 2, vezes 4x dá 8x. Então o que ele vendeu foi x sobre 6 do seu capital. Toma cuidado com a pergunta, tá? Isso aqui foi o que esse cara vendeu para Antônio e naturalmente esse aqui vendeu a mesma coisa, né? O que o Joaquim vendeu para Antônio. Toma cuidado agora com a pergunta, tá? A pergunta é: a fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir é qual? Bom, o Antônio ele adquiriu, vamos pensar aqui no José. Ele adquiriu x sobre 6 de José. E o José tinha 1,5x. Então esse x sobre 6, que é o que ele adquiriu, isso daqui é qual fração do capital que o José tinha? Toma cuidado com a pergunta, que isso aqui eu acho que era difícil de interpretar, viu? Então olha só, o José, ele vendeu x sobre 6 dos 1,5x que ele tinha. Então, aqui a hora que eu faço essa fração, eu estou calculando quanto que esse x sobre 6 que ele vendeu representa do total que ele tinha. Você conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda.
Simplifica um x com outro. 6 vezes 1,5 vai dar 9. Resultado final, 1 dividido por 9. Beleza? Essa aqui é uma das formas de fazer essa questão. Uma das. Valeu, obrigado e até mais.